você tem algumas publicações, coautora de 2 livros, de sim. 2 livros. Calma aí, me fala, eu tinha uma lista Tá, de tudo que você fez, vai. Eu fui agraciada Tá aqui. com a medalha Pedro Ernesto, que é a maior comenda do município do Rio de Janeiro, concedida pela Câmara Municipal, que foi um dia também de uma enorme realização, porque passa um filme na cabeça, sabe? Passa um filme na cabeça, e eu me lembro que no dia que eu recebi essa homenagem à medalha Pedro Ernesto, minha mãe estava junto comigo, além das outras pessoas que foram lá para falar sobre mim um pouco. E eu lembro que eu tinha falado alguma coisa que era só entre nós ali, mas que gravaram. E que eu falei assim, mãe, a gente deu certo. Obrigada por não ter desistido de mim. E quando eu falo isso por não ter desistido, porque a jornada foi muito difícil, sabe, João? Então, assim, por várias vezes não é nem pegar o caminho mais fácil, mas às vezes a gente tende até a achar assim, poxa, eu até tenho competência para isso, mas isso não é para mim. Às vezes a gente se coloca num lugar menor, assim, em algumas das escolas que eu estudei com bolsa sempre, bolsa integral, eu ganhava os livros porque, assim, realmente minha mãe não tinha condição de pagar. Então, se eu olhasse ali em sentido de eu não pertenço a esse universo, ou isso não é para mim, eu tinha ficado no meio do caminho, como talvez muita gente boa fique, né? Então, por isso que... É muito legal esse negócio de parceria de vocês duas. Então, eu sim... confesso que quando você se emocionou aqui, eu me emocionei também, porque eu não sabia. Sim. Tá? Peço desculpa aí de ter tocado. Né? Não tem Mas problema. eu vi um story seu, não sei se estava nos destaques, alguma coisa de você segurando a mãozinha dela. Então, eu já tinha visto que era um negócio, assim, muito companheiras, vocês e tal. E aí, quando você falou isso, eu também fiquei, porra, que merda. Porra. E, assim, é óbvio que falar disso, a voz já fica até embargada e eu me emociono e não tem como ser diferente. Porque, assim, a relação da gente era muito especial. A relação da gente era muito, muito diferente de tudo. Eu não sei qual é a sua fé, Paulo, mas a relação de vocês é especial. Não, é especial, mas, assim, ela mudou. E, assim, eu tenho aprendido isso diariamente, na prática, que eu falo assim, agora eu passei esses anos todos convivendo com ela de uma forma, e agora eu tenho que aprender a conviver com ela de outra forma. Houve, na verdade, uma transformação da relação da gente, né? Então, assim, eu tô aprendendo essa nova forma. E, sim, era uma relação ali, foram sempre as duas pelas duas. Então, assim... eu fazia o meu melhor, porque eu tinha certeza que ela sempre fez o melhor dela. Vai chorar não, polícia brabo. Não, pô, a tua mãe fez o trabalho. Sim. Se você é foda hoje é porque ela era foda também, né? E é muito curioso isso, porque no processo de doença dela, agora que foi muito rápido e agressivo, João, eu sempre me achei muito forte, sabe? Desde pequena. Como eu falei, todo mundo, né? A gente é uma construção. E eu sempre me achei forte. Porque, na minha cabeça, por algum motivo, eu nunca achei que parar fosse uma opção. Então, assim, parar, desistir, etc., nunca foi opção, realmente. Então, eu sou dessas, assim, que eu posso fazer chorando, entendeu? Eu posso fazer sofrendo. Isso não vai me impedir de fazer outras coisas. E no processo da doença dela, quando eu me achava extremamente forte, eu descobri uma força ali, assim, absurda. Até a produção tá chorando, olha lá. Eu vi secando o olho. Eu descobri nela, assim, uma força absurda e um amor realmente incondicional que é realmente inexplicável. Tá, mas aí a gente estava falando da entrega da medalha, que eu falei para ela, mãe, a gente conseguiu... e obrigada por não ter desistido de mim. Porque agora, João, é muito fácil um monte de gente, entre aspas, querer pegar carona. Carona no sentido positivo até, não estou falando no sentido pejorativo, não. Mas naquela época foi muito difícil. Assim, vou te dar um exemplo. Eu casei quando eu tinha 21 anos. Casei no Mosteiro de São Bento. E aí eu lembro que quando eu casei, teve aquela, né, você leu, mas você vai entrar com quem na igreja? Para mim era tão cristalina, que eu falei assim, é óbvio, eu vou entrar com quem na igreja? Sozinha. Eu não tenho a menor dúvida disso. Meu pai era vivo à época.
E aí todo mundo, não, mas não pode, ainda mais no mosteiro de São Bento, como é que você vai entrar sozinha? Chama fulano, chama Beltrano. Na hora apareceu um monte, né? Aí é aquilo que você fala assim, peraí, mas agora que eu dei certo como ser humano, vamos assim dizer, que eu sou uma pessoa correta, do bem, tem fila de gente querendo entrar comigo na igreja, mas lá na hora realmente de ser pai, de ser responsável, né, de fazer o que tem obrigação, não é escolha, o que tem obrigação de fazer, ninguém apareceu, né? Então eu falei, não, se eu for entrar com alguém na igreja, ou eu entro sozinho ou eu entro com a minha mãe. Não tem uma terceira opção. Enfim, e tanto é que eu entrei sozinha. Então, porque isso pra mim, assim, eu não tinha a menor dúvida, que eu não tive aquela figura. Aquela figura foi inexistente. Então vai colocar um boneco do posto ali, de repente você fala assim, quem é você? Uma pessoa, uma figura, entre aspas, bonita pra estar ali, pra